bem? Meu nome é Ricardo Ferrer, estou aqui para falar um pouquinho da série de webinars, Os Chamados da Vida, que eu vou fazer, são 3 encontros, e hoje eu vou falar uma aula introdutória, vou falar um pouquinho sobre elas, hoje vai ser uma gravação, né? Nos encontros vai ser um encontro, uma transmissão ao vivo, com participação por chat, mas hoje é só uma gravação que eu vou falar um pouquinho dos aspectos introdutórios do tema, para quem quiser, tiver curiosidade de conhecer um pouquinho, e fica um convite para quem quiser se inscrever. Na descrição do vídeo vai ter um link para o acesso para inscrições do Simpla. Tá? Então, vou falar primeiro um pouquinho sobre o que me levou a criar esse série de webinars, né? Bom, para alguns me conhecem, eu sou facilitador do Jogo do Herói e também faço formação de facilitadores do Jogo do Herói, que é um jogo de tabuleiro, é uma ferramenta de autoconhecimento que pode ser usado para uma série de questões pessoais e de desafios pessoais e que as pessoas em grupos jogam para refletir sobre os seus temas de vida pela ótica da jornada do herói, do Joseph Campbell. E pela minha experiência facilitando o jogo, eu vejo que um dos temas que mais tocam as pessoas é o tema do chamado, né? Que o jogo a gente trabalha a partir do chamado das cartas do chamado, que eu vou falar um pouquinho mais a respeito daqui a pouco. E nesse tema do chamado, eu vejo que as pessoas, ao mesmo tempo, é muito enigmático, as pessoas entram numa reflexão profunda, tentando interpretar o que aquela carta está trazendo para ela de reflexão e como isso se aplica na vida dela realmente. Como também é muito mobilizador, por conta disso, por essa busca das pessoas entenderem mais, elas mobilizam uma energia em torno de realmente entender os significados daquele desafio na vida delas. As cartas chamadas, ela é abrangente em termos de significado e também muitas vezes transcende o próprio desafio, né? Quando a pessoa percebe que o desafio na verdade é um detalhe perto daquele tema para a vida dela. Então, eu realmente achei que valia a pena aprofundar os sistemas, falar um pouquinho mais sobre cada um dos chamados e a relação entre eles. Vocês vão ver que são 3 convites, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco, que essa proposta dos webinars está fazendo para as pessoas, né? Então é isso, eu acho realmente que vale muito aprofundar. É importante dizer que não é só para quem já jogou e não é também para quem conhece o tema da jornada do herói ou do jogo do herói, é mais para qualquer pessoa que tem um desafio de vida. Normalmente um desafio que a gente está lidando com alguma coisa que é difícil de realizar, que tem realmente algum enrosco ali que faz com que a gente tenha uma dificuldade maior de lidar com aquele tema, né? Então, nisso, a gente já começa o primeiro convite, que é encarar o desafio como um chamado, né? Essa é a proposta inicial, né? E então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, vamos entender um pouquinho o que a gente quer dizer sobre o desafio e o que é chamado, ok? E também, claro, naturalmente, entender quando um desafio realmente é um chamado, né? Porque nem todo desafio está passível dessa interpretação. Então, para começo de conversa, eu trago esses 2 conceitos, desafios técnicos e desafios adaptativos. Quem fala sobre isso é o Robert Kegan, da Universidade de Harvard. Tem um livro dele muito interessante chamado Imunidade à Mudança, e ele fala sobre esses dois, diferencia essas 2 questões, quando um desafio é técnico, quando um desafio é adaptativo, né? O desafio técnico é
todo aquele desafio que a gente encontra que a gente precisa aprender um determinado método, uma técnica, uma prática para poder realizar, né, para conseguir enfrentar. Exemplos, um cirurgião precisa aprender toda a técnica daquela cirurgia, precisa praticar, ter muitos anos de preparo para depois, na prática, e realizar isso. Um piloto de aeronave também, ele se prepara tem todo um preparo técnico, teórico, prático nos simuladores, para depois ele aprender a levantar o voo, manter o voo e depois pousar. Né? Claro, também, mais uma vez, a gente sempre, quando a gente vai praticando, a gente vai se tornando mais experiente e, naturalmente, vai tendo mais habilidade para realizar aquela tarefa. Esse é um tipo de desafio. O desafio adaptativo é aquele em que a gente precisa mudar algo dentro da gente para a gente conseguir realizar. Às vezes a gente tem um aspecto externo, mas a gente não consegue realizar aquilo por uma coisa que a gente não desenvolveu internamente. E ele é muito mais difícil porque envolve mexer com a própria identidade, envolve a descobrir que recurso é esse, porque ele não é tão óbvio, porque ele não é externo, né? Então ele é mais complexo de lidar. Ele envolve um mergulho interno, um entendimento sobre si mesmo e buscar outras fontes de aprendizado que não sejam alguma coisa que está num livro, que tem um aprendizado mais objetivo, ele é mais subjetivo. Muitas vezes eles se misturam, às vezes o que é desafio técnico para uma pessoa é desafio adaptativo para outro. Um exemplo, por exemplo, alguém que quando tem a missão de falar em público, para algumas pessoas basta saber o assunto que vai falar, desenvolver algumas ferramentas de oratória tal, e a pessoa vai lá e executa. Outras pessoas, mesmo tendo conhecimento, mesmo tendo as ferramentas, muitas vezes patina e tem muita dificuldade de falar em público, por timidez, por trava na hora, por várias razões. E provavelmente para aquela pessoa é um desafio adaptativo que tem a ver com autoestima, que pode ter a ver com questões internas que a gente, para cada caso, é diferente. Né? Da mesma forma, um regime, alguém que resolve fazer um regime, para alguém é só seguir as regras ali e consegue, outras pessoas elas vão tentar e daí se boicotam, tal, ela não sabe, daí ela começa a se sentir pior porque ela acha que não tem força de vontade suficiente, né? Mas na verdade ela tem alguma coisa oculta nela que é um compromisso que faz com que ela se boicote, tem alguma razão por isso, por trás. Então, essa busca por se adaptar à situação é entender a si mesmo para poder seguir adiante. Quando a gente fala do desafio como um chamado, a gente está falando desse caso, dos desafios adaptativos, né? Uma uma metáfora que a gente gosta de usar para falar sobre isso é que é como se a gente estivesse lidando com cada desafio é uma porta, uma passagem para um novo momento. É, Quando a gente sabe qual é a chave, a gente tem as chaves, a gente vai lá, abre a porta, passa e a gente nem sente como um desafio, é automático, a gente vai indo de passagem para passagem, de porta por porta e vai seguindo adiante sem grandes problemas. Vez ou outra, a gente se depara com uma porta que a gente não consegue passar. E a gente, na verdade, quando a gente chega nessa situação, aí a gente de repente sente que aquilo lá é um desafio para nós. E a gente muitas vezes focar muito na porta, no forçar a passagem, alguma coisa, a gente vai perder alguma coisa ali, provavelmente a gente vai perder tempo e energia diante de uma situação que às vezes a gente sente, putz, não tem caminho. Mas, na nossa metáfora, quando a gente encara um desafio como um chamado, quando a gente olha para essa porta, a gente fala assim: qual é a chave que eu preciso encontrar ou eu preciso usar para passar aqui? Que é muito além de simplesmente
ter um comportamento determinado ali, coisa, é realmente encontrar alguma função interna que talvez a gente não esteja desenvolvido, né? Então a gente, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que o chamado é a chave que vai abrir essa porta, né? É a buscar essa chave que a gente vai abrir essa porta, né? E a gente pode buscar isso de várias formas, né? Reflexão, por conversar com pessoas, conversar com mentores, coachings, pode ser buscar terapia, parceiros de trabalho, ler livros, mas é um mergulho interno. Provavelmente você que vai ter que encontrar e saber realmente o que é que você está precisando para aquele momento, porque varia de pessoa para pessoa, né? Às vezes a porta é a mesma para várias pessoas, mas a chave para cada um abrir aquela porta é diferente. E esse processo de busca fala muito de estar aberto à aprendizagem, né? E ao autoconhecimento. O convite 2 que essa série pretende fazer para vocês, para quem for participar, é identificar os arquétipos ativos na sua busca. Aqui a gente está falando, a metáfora que a gente usa no jogo do herói, quando a gente fala das cartas do chamado, que são essas aqui, a gente está falando de 12 arquétipos que são presentes na jornada do herói, ou qualquer, no imaginário coletivo, e que são funções psicológicas que a gente tem disponível para usar nas diversas situações, né? A gente, para criar essas 12 cartas, a gente se baseou, se inspirou muito nesse livro Despertar do Herói Interior, da Carol Pearson, editora Pensamento. Na descrição do vídeo também tem um link para conhecer um pouco sobre esse livro, para quem quiser aprofundar. Então, isso é uma forma de a gente se aproximar, buscar as nossas chaves, né? Olhar para esses 12 arquétipos. Aí são as 12 cartas do chamado, conforme eu falei. E o que esses arquétipos querem dizer, né? Esses arquétipos é um termo que é muito usado na psicologia, principalmente junguiana, e também na linha transpessoal, tudo mais, que fala de tipos antigos, né? A palavra arquétipo vem de tipos antigos. São padrões, são tipos de personagens, são imagens que são um pacote que carregam uma gama de sentimentos, uma gama de conceitos, ideias, e que quando a gente se conecta com isso, que está presente no imaginário inconsciente de várias culturas, né, para não dizer de todas, a gente, na verdade, a gente tem acesso ali a algo que é muito mais do que uma simples palavra, né? Quando a gente fala, é muito diferente você falar fulano é um conselheiro do que o fulano é um grande sábio, né? A imagem do grande sábio é um arquétipo que vem de vários povos diferentes, a gente se conecta com isso. Os arquétipos estão dentro da gente e fora da gente. Fora da gente, justamente na forma das lendas, dos mitos, das histórias. Então, a figura do grande sábio você vai encontrar desde Star Wars, você vai encontrar nos livros, vários livros sagrados, né, livros religiosos que falam sobre profetas e tudo mais. Você vai encontrar desenhos animados e assim por diante, na cultura popular como um todo. É muito presente essa imagem na sociedade e dentro de nós também. Dentro de nós, através dos sonhos, através de, às vezes, um comportamento que a gente aciona determinadas características que são muito conectadas com o arquétipo. E então, a gente muitas vezes até de forma inconsciente ou conscientemente. Quando a gente usa conscientemente, a gente tem a oportunidade ali de usar o melhor dele e, e realmente fazer bom uso disso, né? Quando a gente tem acesso a isso de forma inconsciente, muitas vezes a gente se prende
na narrativa ou na trama desse arquétipo, e a gente pode pôr os pés pelas mãos, né, e perder um pouco o contato com o que está acontecendo na realidade, com o que aquela função, por exemplo, está muitas vezes fora de momento de usar, né? Então, por exemplo, uma situação que está pedindo uma posição de mediação, de pacífica, se você interpretar, se você estiver muito ativo no aspecto guerreiro, muitas vezes você vai com uma força intensa, desnecessária para fazer uma defesa de um aspecto, em vez de tentar mediar ali. Se você tiver com guerreiro, com aspecto de guerreiro ativado, você provavelmente vai ter muito mais dificuldade de realizar essa tarefa. Enfim, né, no jogo, como eu falei, são 12 arquétipos, é, e eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque no webinar, na série de webinar a gente vai falar mais sobre eles, mas eles são 3 grandes blocos, e nós vamos fazer em 3 webinars, cada um tratando de um dos blocos. No primeiro bloco vai do inocente até o servidor, e aqui fala de um bloco de preparação, né? Porque são funções internas que a gente usa para lidar com um aspecto de preparação, de estruturação, de fortalecimento. Na jornada do herói, ele tem a ver com o tema do mundo conhecido do herói, né? Com a zona de conforto, ou aquela região de estabilidade que a gente de nossa identidade e tudo mais. É, então, todos esses arquétipos, eles, de alguma forma, eles estão falando sobre uma necessidade básica humana de pertencimento. Então, a gente precisa saber trabalhar com eles para poder desenvolver muito a nossa capacidade de se sentir pertencente a uma realidade, a uma situação, sentir seguro para poder fazer nossos movimentos. O segundo bloco aqui, ele fala que vai do buscador até o criador, são arquétipos que a gente fala que estão no bloco da exploração. Eles estão falando de ativar uma função que é ir além da zona de conforto do nosso mundo conhecido, muitas vezes um campo de segurança dado pelos nossos pais, pela nossa sociedade, pela estrutura, instituições que nós estamos associados, para ir por um movimento de ampliar isso e conhecer coisas novas, conhecer gente nova, conhecer recursos novos e abrir mão daquela segurança inicial. Então, são arquétipos que falam muito sobre identidade e autenticidade. E por isso eles atendem à necessidade básica humana de autoestima, né? Quando a gente não basta só pertencer e se sentir seguro, mas a gente quer ser reconhecido pelo aquilo que nós somos em essência. Então, esses arquétipos falam dessa busca, né? Então, por isso eles são muito importantes da gente se desenvolver. Esse vai ser o tema do segundo bloco, do segundo webinar. Vamos tratar desses 4 arquétipos e desses temas. E ele fala na jornada do herói, fala da busca no desconhecido. Quando o herói sai da zona de conforto, vai para o desconhecido, tem os testes, os enfrentamentos, os aliados, os antagonistas, um encontro com uma grande provação e a recompensa, quando ele descobre algo de muito especial, que é uma representação daquela busca interna, né, de encontrar a chave que a gente tanto almejava, que a gente vai poder usar no futuro. Depois tem o terceiro bloco, que é o bloco que vai do governante ao louco. É um bloco que a gente chama de realização. Ele fala justamente de usar os nossos recursos para trazer para a realidade, para implementar aquilo que a gente descobriu na exploração. Ele é um retorno para o mundo conhecido,
só que agora de uma outra forma, né? A gente é uma busca novamente por uma estrutura, mas não é uma estrutura dada, é uma estrutura que a gente que dá, a gente que cria, baseada agora numa outra identidade, naquilo que a gente realmente quer construir dali para adiante. Esses quatro arquétipos falam muito sobre poder pessoal, que é outra necessidade humana de se sentir potente de realização. Quando a gente ativa esses arquétipos, na verdade a gente está lidando de formas de exercitar esse poder e, e sentir pleno na nossas possibilidades de realização na vida. A gente percebe que são 12, né? E em cada momento a gente precisa mais de um deles como uma chave para desenvolver, e às vezes ele tem que resgatar um que ficou meio esquecido lá atrás, que talvez a gente precise é, desenvolver mais ou tomar mais contato com ele para poder seguir adiante. Porque, na verdade, tem alguns desafios que são simples, que é simplesmente usar aquele recurso para abrir aquela situação, mas tem muitas vezes que os desafios são mais é, difíceis de realizar, né? Porque ele envolve mais de uma chave, né? Quando a gente, na verdade, em uma situação mais complexa, a gente precisa saber em que momento qual chave utilizar. Então, não só o governante, mas para o governante funcionar bem, ele tem que estar seguro, com a segurança de um inocente, tem que ter feito uma série de explorações e assim por diante. Né? Que momentos a gente aciona cada um dos arquétipos. Né? E então aqui vem o terceiro convite que a gente vai tratar nessa série de workshops, no webinar, falar sobre polaridades, né? Que é fluir com as polaridades entre os arquétipos. Cada arquétipo tem uma função. Só que eles formam pares de polaridade, que eles são complementares entre si. O problema é que normalmente a gente nossa personalidade, normalmente a gente treina muito mais um do que o outro, a gente tem um traço mais característico de um do que de outro. E daí, muitas vezes, numa situação, a gente tenta resolver, numa porta fechada, a gente tenta resolver, forçar a barra sempre com a mesma chave, não usar a complementaridade do outro, e a gente precisa aprender a gerir essas coisas. Esse tema de polaridade está muito presente ultimamente, né? A gente tem ouvido falar muito disso na sociedade, nesse momento meio conflituoso, conturbado de correntes de pensamento, de ideias. Mas ela é quando as pessoas falam, o mundo está muito polarizado. Em essência, a polaridade é longe de ser alguma coisa ruim. Ela faz parte da natureza das coisas. Às vezes, se a gente escolhe uma delas só, que a gente vai ter problema. A nossa capacidade de fluir de um polo para outro é o que faz realmente a gente conseguir fluir e ter energia para a realização. Quando a gente se prende num dos polos, aqui a gente encontra problema. Uma outra situação, que é quando as pessoas veem a polaridade como negativa e não se identifica nem com ficar preso num polo ou ficar preso no outro, é tentar, vamos sentar no caminho do meio. E às vezes tem uma interpretação errada do que significa seguir esse meio. Acham que é ser pela metade. Então, vou com meia palavra, vou com meia força, meia energia, meio tudo. E na verdade isso você não está sendo efetivo. Você está indo com parte dos seus recursos, né? Enquanto na ideia é você saber que momento você está associado aquele determinado momento exige você um aspecto, outro determinado momento exige outro aspecto, é saber fluir por isso. Se a gente está muito identificado com um dos polos, aí realmente vai ter os problemas. Aqui um pouquinho só para tratar alguns elementos do tema de polaridade. Elas são inevitáveis, né? Não dá para ter só dia, senão a gente nem tem como ter um parâmetro do que é dia, você tem que ter a noite para ter esse
contraste. Elas são contínuas, são um sistema de energia. Você vê um gráfico de energia, tal, você vai ver são ondas que vão alternando, e isso que tem força, né? Porque aquele gráfico que mostra uma linha reta que indica indica morte, falta de energia, falta de vitalidade. São insolúveis, você não dá para você escolher um lado em detrimento do outro. Se você escolhe, o outro vem, mas vem de uma forma ruim, se você não está usando ele conscientemente. E são indestrutíveis. Tá? Vamos seguindo aqui. Então aqui é um exemplo básico, o gráfico aqui ficou feio nesse arquivo, mas dá para ter uma ideia, né? Aqui são um formato de infinito. E um exemplo mais básico, primário de polaridade é a nossa respiração. A gente está exercitando essa polaridade o dia todo, o tempo todo. O pulmão fica cheio, a gente não tem mais espaço para ele, a gente expira, a gente vai até a gente chegar no outro polo do pulmão vazio. A gente inspira, a gente vai para o outro polo do pulmão cheio, a gente expira. E daí a gente percebe que o equilíbrio é o melhor. Se a gente está fazendo isso naturalmente, a gente está confortável. Se a gente tentar segurar só o pulmão cheio ou só o pulmão vazio, a gente vai ficar desconfortável. Mas a gente tem polaridades de todos os tipos, né? E as mais abstratas normalmente as que causam mais problemas com a gente. Alguns exemplos de outras polaridades, por exemplo, flexibilidade de estrutura, que a gente vive tanto na nossa vida pessoal, empreendendo, nos negócios, nas empresas, elas vivem muito esse problema, essa questão de, se às vezes está cuidando de ter flexibilidade, abrir mão de estrutura e flexibilidade, assim por diante. Cuidar de si mesmo e cuidar dos outros é uma polaridade. A gente enfrenta muito isso quando a gente tem responsabilidade por outras pessoas. Então a gente no momento está cuidando da gente, mas se a gente esquece, negligencia os outros, a gente vai ter problemas. Se a gente vai só cuidar dos outros e negligenciar a gente vai ter problema também. Então, como a gente flui entre essas duas polaridades? Lazer e obrigação. É muito comum hoje na sociedade a gente ter aqueles problemas de estresse, estafa, o tal do burnout que o pessoal fala nos negócios, é quando a obrigação toma tanto nosso tempo, a nossa energia, que a gente não tem o tempo da gente deixar o ócio fazer parte, o descanso, a nossa saúde comprometida e tudo mais. E vice-versa também, né? A gente, se ficar preso só no lazer, provavelmente a gente vai perder sentido de vida, a gente vai perder profissionalmente, em termos de recursos e tudo mais, né? E também deixa de se desenvolver e ter uma motivação. O lazer em excesso começa a ficar boring, né? A gente começa a perder o prazer de fazer as coisas. E a mesma coisa, autonomia e compromisso, uma vertente que fala aqui de quando a gente busca, isso é muito comum nos relacionamentos, né? Quanto a gente tem espaço para expressar nossa autonomia, nossa liberdade, quanto a gente está comprometido com alguém, com uma instituição, parceiros, e como a gente consegue fluir de um para o outro. Então você percebe que nenhuma dessas situações só uma coisa é boa, né? As duas coisas são boas. Então como a gente consegue fluir de um para o outro? Vamos lá. Então, como eu falei, temos aqui polaridades entre os arquétipos, né? Todos eles falam, o equilíbrio entre eles falam aprender um determinado conjunto de funções que nos estruturam a lidar com situações, né? O inocente, o órfão, é um caso muito clássico. Quando a gente está muito associado ao inocente, a gente deixa de olhar para coisas boas e importantes que o órfão traz para a gente, e isso tem impacto na nossa vida, tem impacto nas nossas escolhas, e vice-versa também. Se a gente está muito ligado ao arquétipo do órfão, a gente tende a interpretar e a lidar com as coisas de uma maneira muito
pessimista às vezes e não vê oportunidades de fazer movimentos, a gente não acredita que a gente possa conquistar ou conseguir alguma coisa, porque a gente está vendo sempre o pior da situação, porque a gente está deixando o inocente de lado. Então, como a gente consegue fluir para esses dois aspectos? Da mesma forma, o destemido e o caridoso formam uma dupla de arquétipos complementares. Esses 4 primeiros são o tema do primeiro webinar. É, e, e no convite para vocês, em cada webinar, a gente vai tanto falar de cada um dos arquétipos especificamente, como vocês vão receber antes uma ficha dessas que tem algum questionáriozinho para vocês identificar qual dos arquétipos está mais forte, quando um deles efetualmente está desbalanceado ou mal visto, né? A gente vai falar um pouquinho sobre as consequências disso. Então, as pessoas vão preencher antes do workshop 2 desses questionários para as duas polaridades que tem em cada um dos encontros, né? Então, o inocente e o órfão, o destemido e o caridoso no primeiro encontro, buscador e amante, destruidor e o criador no segundo encontro, governante e mago, sábio e louco no terceiro encontro. Né? Então, a gente vai usar essa ferramenta, que, como vocês veem aqui, tem o meu vídeo que eu vou falar um pouquinho, tem uma apresentação. Tem aqui também espaço que eu estou mostrando aqui, que são o espaço de chat por onde que a gente vai interagir. Quando a gente vai fazer os exercícios, as pessoas vão poder trazer perguntas, questões, e a gente vai trazendo reflexões a respeito através do chat, tá ok? Então fica esse convite para essa série de webinars. Vocês vão ver também na descrição do vídeo o link para as inscrições para esse webinar. E eu gostaria muito de ter vocês com a gente para fazer essa conversa, essa troca. É uma primeira experiência, estou aprofundando os conteúdos, buscando ter uma riqueza de exemplos e metáforas para tratar. Eu acredito que isso pode aprofundar bastante a nossa relação com os nossos recursos internos, né, e para desenvolver essas chaves que nos ajudam a abrir as mais variadas portas da vida, ok? Então, muito obrigado pela participação, para quem assistiu até aqui, e espero ver vocês em breve.